pessoas, começando mais um Claquete, essa aula 8 aqui do nosso curso de Adobe Premiere. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês de como que a gente cria fade-ins e fade-outs e o que é fade-in e fade-out, tanto para o áudio, tanto para o vídeo e como é que isso funciona, tá? Bom, para começar eu já estou aqui no meu Adobe Premiere, eu vou importar, pode ser um simples arquivo de title, de texto, né? Que a gente criou nas últimas aulas para eu citar esse exemplo aqui a vocês. Então eu vou clicar em arquivo novo e vou em title ou simplesmente o Ctrl T ou Command T aí um atalho também para você acessar. Ele vai te pedir um nome, eu vou colocar aqui aula 8 claquete. Beleza. Assim que ele criou meu title, ele trouxe aqui para minha aba de projeto e para minha outra tela do computador aqui, ele trouxe essa janela aqui, tá? Que quando vocês tiverem uma tela só, ele já vai aparecer de primeira. Bom, eu vou criar um texto qualquer só para vocês entenderem aqui. Peguei a ferramenta de texto, vou digitar aqui, sei lá, curso Adobe Premiere, tá? Eu vou deixar aqui no meio, ao centro, só para vocês entenderem como é que isso funciona. Vou mudar essa fonte totalmente estranha que a gente tem aqui. Vou colocar uma fonte mais didática, tá? Deixar um tamanho bom aqui. Beleza. E agora eu vou fechar e vou puxar isso para minha timeline aqui. Bom, eu vou colocar agora a minha tela, a minha tela de vídeo aqui no editando, porque eu consigo puxar para vocês o preview que está na minha outra janela aqui, na minha outra tela do computador que vocês não estão vendo. Eu simplesmente puxei aqui, estava numa outra tela e puxei para cá, tá? Lembrando que o software ele é sempre bem mutável, eu consigo jogar tudo em todos os lugares, só clicando e arrastando. No caso, se eu quiser jogar uma daqui para lá e assim seja. Eu estou nessa aba de montagem, por exemplo, com a minha sequência aqui, com a minha aba de projeto aqui e uma tela à direita que vocês não estão vendo aí na captura, que está só com o meu preview. Tá, mas eu puxando para cá dá na mesma, dá isso aqui. Beleza. Bom, quando eu trago minha ferramenta de texto aqui, eu tenho na minha timeline, que eu posso expandir aqui um pouquinho para ver melhor, esse arquivo aqui, que eu vou dar um zoom com a tecla mais. Assim que eu dou um play para ele entra seco, curso Adobe Premiere, e aí ele vai sair seco também. Bom, e se eu quero suavizar essa entrada? Isso se chama fade, quando você começa de baixo e vai até cima, ou quando você começa bem fraquinho e vai aumentando. Quando é de entrada, a gente chama de fade in, e quando é de saída, a gente chama de fade out. Então, o fade out ele vai ser aqui na saída, o fade in vai ser aqui na entrada. Como é que a gente faz para manipular isso? Quando você vai apertando algumas teclas aqui, a gente tem algumas ferramentas, né? Por exemplo, a ferramenta da Pen Tool, que é a ferramenta de caneta, a gente tem a tecla P. Quando você vai trabalhar com a mãozinha, a ferramenta da mão, a Hand Tool, você vai usar o H, né? E assim por diante. A de corte, que é Cut Tool, você vai usar também a ferramenta de corte, né, que vai ser a C. Então, todas essas ferramentas, eu estou falando em inglês também, porque quem tiver aí a versão em inglês, né, vai estar com esses nomes. Então, assim, todas essas ferramentas têm um atalho. Então, o atalho para você trabalhar com essa linha aqui em cima, que é a linha da opacidade, vai ser sempre a tecla P. Então, quando eu aperto a tecla P aqui, ó, vocês vão ver que vai mudar para uma caneta. Tá vendo? Apertei P, mudou para uma caneta. Isso permite com que eu trabalhe com essa linha aqui. Tá, mas antes de eu mudar para caneta, eu vou voltar para minha seta, que é o atalho V, que é a mesma coisa que eu clicar aqui em cima, ferramenta de seleção, atalho V. Vocês vão ver que se eu manipular essa linha aqui, vai diminuir a opacidade desse vídeo aqui. Então, se eu for diminuindo, ó, até que quase some. Ou se eu coloco em 100%, a opacidade ela vai ficar em 100%. Quando você cria um fade in ou um fade out, você vai estar amenizando, saindo de 0%, por exemplo, e indo até 100%. Então é como se nessa linha aqui no começo a gente criasse um gráfico subindo. Como é que a gente faz isso? A gente aperta a tecla P e nessa tecla P a gente cria um seletor aqui nessa linha, dando um clique só, ele vai criar essa bolinha. E a gente vai dar um segundo clique para criar uma segunda bolinha. E com isso, a gente puxando aqui para baixo, a gente consegue criar esse primeiro segmento aqui. Então, quando eu dou um play, dá uma olhada aqui no preview como é que fica.
ele entra devagar. E se eu quiser estender isso para ele entrar um pouco mais suave, é só você puxar essa segunda bola mais para lá, porque você tem que pensar que você está numa timeline, numa linha do tempo. Então, aqui em função do tempo, quanto mais comprido for o processo, mais tempo vai demorar para aparecer. Então, quando eu dou um play aqui, vocês vão ver que vai entrar bem mais suave do que estava até atingir o 100%. Aí você fala, pô César, mas eu quero sair também, eu quero que o final não acabe seco. Então vamos lá, vamos fazer o mesmo processo para a saída. A gente vai clicar aqui e vai abaixar o segundo seletor. Deixando eles mais ou menos aqui geométricos, a gente vai ter uma entrada e uma saída semelhante, tá? Então você dando play aqui, ó, você consegue ver que ele vai entrar e que depois ele vai sair, tá? Então a mesma coisa aqui, acertando mais ou menos, você tem essa suavização do começo e do fim, tá? Isso serve tanto para o áudio quanto para o vídeo. Então vamos lá, vou importar um conteúdo de áudio aqui qualquer que eu tenha no meu computador. Eu vou puxar da minha aqui para outra tela para puxar direto para vocês. Então vamos lá, vou acessar aqui meu HD, usar, pode ser aqui dentro, devo ter algumas músicas. Travel Today, teste. Quando você precisa não tem nada fácil de música. Deixa eu lembrar onde que eu tenho aqui, vamos lá. Eu acho que eu tenho aqui Sem Destino, vamos ver, trilhas. Agora sim, trilha, aí. Bom, vamos lá, vamos importar. E aqui, quando eu trago para minha track de áudio, ele vem também puxando e arrastando, e aí eu vou ter o meu áudio. Então, se eu quiser amenizar essa entrada, eu crio seletores de entrada que vão fazer com que esse áudio fique do início até o meio mais tranquilinho. Então, eu vou dar um play para vocês ouvirem aqui, ó. Então, vocês podem ver que no começo começa bem baixinho e vai subindo. Quero que essa entrada seja um pouco maior. Então a gente vem para cá, arrastando mais ainda. E vai começar mais baixo, ó. E assim vai. Eu não vou deixar ele inteiro para não dar problema aí com os direitos autorais da música, mas só para vocês entenderem. E aí você fala assim, César, por que não pode passar dessa linha do meio aqui? Porque essa linha do meio marca o nível de dBs. O áudio ele é medido através da unidade de medida dB, decibéis. E assim, quando a gente estabelece aqui o meio em 0 dB, você pode ver que está em 0.41, 0 dB aqui no meio, é o índice determinado que não há saturação. Como assim? Acima de 0 dB quer dizer que o seu áudio está sofrendo uma saturação do que ele tinha originalmente. Então, se você pega uma locução, por exemplo, que está sendo gravado lá, em um recanto isolado da África, os leões reinam, e aí você coloca isso acima de 0 dB, você vai estar tendo uma alteração em virtude da original. Então, sempre que você trabalhar acima de 0 dB, pode ser que você trabalhe acima de 0 dB para dar um ganho, mas, por exemplo, nessas áreas que já estão dando o pico em 0 dB aqui em cima, se você colocar ainda acima essa linha aqui, ela vai saturar. Eu vou ter uma aula exclusivamente de áudio, falando sobre decibéis, falando sobre picos, para você entender esse gráfico aqui. Mas não é o caso, só dando uma explicação para você entender aqui como é que funciona só essa linha aqui. E a mesma coisa para o final, eu quero terminar minha música aqui antes que ele comece a cantar. Crio 2 seletores com a função P da Pen Tool e aí já vou conseguir ter o meu fade aqui. E aí eu posso, por exemplo, cortar com C, como vocês já aprenderam, e cortando com C, clica C, corta, volta para a tecla V, que é a seleção, clico e deleto. Se você der um zoom, você pode remover puxando aqui esse restinho, só puxando e arrastando, você consegue tirar esse resto e ele fica perfeito. Então a gente acerta também com a tecla P aqui o fade e puxa um pouquinho mais para cá, também em 0 dB para ficar bem certinho. Bom, então quando você vê, eu vou pôr aqui no editando para vocês verem o preview, como é que ficou, ficaria assim, ó. Então, bem no momento que ele vai começar a cantar, eu dou um fade out, que é esse movimento aqui, e aí eu tenho uma suavização da minha imagem.
Tá certo, gente? Então essa aula foi falando exatamente sobre esses conceitozinhos aí, básicos de como trabalhar com fade in, com fade out. E se por acaso essa linha não tiver habilitada para você, é simples, você vem aqui nessa função Effects, e nessa função Effects, eu vou puxar um arquivo novo aqui pra gente não ter esse problema. Vamos lá, eu vou puxar um arquivo novo aqui, que tá sem os fades. E aí você fala assim, putz, eu puxei, mas por acaso não veio essa linha aqui, tá sem nada. Então, você vai clicar aqui com o botão direito em cima desse Effects, e em opacidade, você vai adicionar essa bolinha em opacidade. Se você tá com a versão em inglês, tá Opacity. Então, você vai adicionar o Opacity aqui para você conseguir ter essa linha, que é você criar essas curvas de Bézier, que a gente chama, né? Sobre a opacidade e também sobre o volume. Quando a gente trabalha com imagem, a gente trabalha com opacidade. E quando a gente trabalha com áudio, a gente trabalha com volume. Então, é como se você esmaecer ou não uma imagem e o áudio aumentar ou abaixar o seu volume. Tá certo, gente? Bom, então esse foi o Claquete falando um pouquinho aí de como que você cria essas curvas de Bézier e como que você trabalha também mexendo no Premiere com áudio e com vídeo nesse processo. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe o seu joinha, favorite, compartilhe para seus amigos e se inscreva no canal para acompanhar novas aulas, novos tutoriais e também novos conteúdos aí que a gente vai trazer. Assim que acabar esse curso, eu vou voltar com as minhas aulas mais presenciais para câmera e a gente vai falar de uns conceitos bem legais. Eu acabei de montar o meu home studio, ele tá muito bom para a gente fazer as gravações e aí a gente já volta. Eu só quero acabar esse curso para a gente voltar aí com os conteúdos normais e tudo mais. Isso foi um processo que eu quis passar no canal aqui, de fornecer esses conteúdos também de tutoriais aí, de cursos para softwares, tá bom? Então a gente se encontra na próxima aula aqui no curso de Adobe Premiere do canal Claquete. Um grande abraço e tchau, tchau.